Prezado amigo leitor ou prezada amiga leitora. A introdução dos vídeos da Cela 10 são todas iguais. Portanto, caso já tenha assistido, pule 3 minutos e 20 segundos. Boa leitura e ou boa audição. Você já se imaginou preso inocentemente? Você imagina que prisões injustas só ocorrem em favelas? Não. Em setembro de 2019, o narrador dessa série de vídeos foi vítima do poder político e econômico do estado de Goiás e enviado para um presídio onde ficou por 59 dias. Sem analisar a competência constitucional e as normas relativas ao imposto territorial rural e muito menos atentar sobre a inviolabilidade do sistema tributário federal, o Ministério Público e o Judiciário acataram a tese absurda de prisão preventiva, por tempo indeterminado, para salvaguardar os milionários fazendeiros contra supostos bandidos perigosos. A celeridade das decisões foi impressionante. O relatório policial foi assinado pelo delegado em 29 de agosto. No mesmo dia 29, o promotor ofereceu denúncia, e 2 dias úteis depois, o juiz determinou a prisão. O governo estadual mobilizou mais de 20 agentes de, pelo menos 3 forças policiais, para prender 2 velhos fiscais, como se fossem hackers poderosos ou chefes de uma perigosa organização criminosa que extorquia fazendeiros e dilapidava os cofres municipais. O delegado de polícia responsável pela operação e o advogado da organização sindical que pediu a prisão deram entrevista em rádio e TV comemorando o feito como heróis. Apesar da distância de 200 quilômetros, a TV Anhanguera, afiliada da Globo, desde as 7 horas, acompanhou espetacularmente a operação. Tudo isso por causa de uma rixa política entre o governador e o prefeito. O maior objetivo político era pegar o prefeito. As pressões psicológicas nos interrogatórios, por uma delação premiada, contra o mesmo foram cruéis. Também, devido ao poderio econômico e político dos milionários fazendeiros que se articularam para livrarem-se das altas multas aplicadas pela Receita Federal por sonegação do ITR, cuja cobrança por lei é de responsabilidade do município, e principalmente porque o acusado descobriu uma indústria de laudos técnicos vendidos aos fazendeiros desnecessariamente, e pior, muitos, falsificados. Ou seja, quem extorquia fazendeiros, com laudos falsos e desnecessários, e dilapidava o tesouro municipal sonegando imposto, conseguiu se safar, acusando, criminalmente na maior covardia, 2 inocentes pais de família. Mesmo com seus sigilos quebrados, a Polícia Civil e o Ministério Público não encontraram nenhuma prova que incriminasse os fiscais, e o inquérito foi encerrado sem processo. Os laudos falsos e desnecessários que estavam em poder dos fiscais presos foram recolhidos pela polícia. Com a prisão dos 2 fiscais, a operação fiscal foi interrompida e o pequeno município de Nova Crixás de Goiás deixou de arrecadar mais de 7 milhões de reais que constituía na parte destinada ao município. Neste vídeo, e nos próximos, o narrador vai contar como foram seus dias na cadeia. 14 presos em uma cela construída para comportar 9. Onde cada dia que nascia iniciava-se uma nova vida, como vivem os animais pedrados da savana africana. O hiperativo que sempre festejava infantilmente as desgraças alheias, amanheceu cabisbaixo. Depois dos escandalosos gritos, pulos e lágrimas da noite anterior, foi o último a sair da cama ao amanhecer, e, depois do desjejum, amoou em um canto do pátio. Apesar de ser o maior algoz dos mais fracos e uma das pessoas mais desprezíveis que já tive oportunidade de conhecer, não me encorajei a tomar alguma atitude para aumentar-lhe a angústia. Além das maldades provenientes dos seus parcos neurônios, portava-se como intermediário da maldade alheia. Quando alguém queria sacanear outra pessoa, era o companheiro de primeira hora. Cabia-lhe ampliar e aplicar a judiação com altas gargalhadas. Pelo contrário, empaticamente, me coloquei no seu lugar. Se para mim era difícil passar 3 semanas naquela cela, imagine ele tendo sua pena aumentada de 4 para 10 anos. Também, como pai que sou, solidarizei-me emocionado com o genitor do rapaz. Segundo relatos de pessoas que o conheciam, tratava-se de um comerciante sistemático e muito correto. Aproximei, bati levemente nas suas costas e iniciei a conversa com perguntas curtas e espaçadas. Meu objetivo era entender o que lhe passava na cabeça e, quem sabe, ajudá-lo. Sobre o crime de assalto à mão armada, que acabará de receber a notícia e sobre o qual sofria, se omitiu.
Todavia, contou-me que roubava ou furtava para comprar maconha, cocaína ou crack. Quando ficava maluco sob o efeito da pedra, perambulava procurando uma vítima para conseguir dinheiro para novas aquisições. Falou-me emocionado e arrependido das vezes em que furtou o próprio pai. Entretanto, alterando as feições, historiou-me, orgulhoso, sobre o roteiro de 2 fugas sensacionais, sem as quais não teria sobrevivido. Sabia que a intenção da polícia era matá-lo e por isso passou dias escondido em condições de fome, frio e em locais inóspitos. Deveria haver pena de morte para traficante. Finalizou. À noite este jovem entrou em luta corporal com o equilibrado. A luta durou uma eternidade de alguns minutos, talvez 5. Ambos tinham os dentes podres e o equilibrado levou a pior batendo com a boca na cama, sangrando e amolecendo alguns cacos pretos. Terminado esse embate, mais 2 colegas iniciaram outra luta, porém com menor intensidade. Como sempre ocorria, essas lutas geravam torcidas organizadas e muita gritaria. Os guardas, aparentemente, já identificavam a natureza dos gritos e nem apareciam. Não obstante a agitação, todos recolheram no horário regulamentar estabelecido para apagar a luz da cela. A rotina matinal da quarta-feira ocorreu como acontecia em quase todos os dias, com gritos, irritabilidade e xingamentos. Na área de sol fiz minha ginástica e as anotações de praxe. A conclusão do processo martelava minha mente. A pergunta que não saia da cabeça e ninguém sabia responder é se, mesmo meu processo sendo devolvido sem prova, ainda seria sabatinado pelo juiz? Por essa dúvida, quase que diariamente, estudava os simulados de defesa que escrevi nos primeiros dias. Contudo, uma inesperada notícia mudou a natureza das minhas preocupações. O colega gritador, que estava prestando serviço externo no pátio, aproximou da grade e me chamou para dizer sussurrando: "Sua filha e sua esposa estão aí para falar com o diretor." Quase pulei e gritei de alegria. A surpresa foi muito grande saber que minha filha veio. Tentei arrancar-lhe mais detalhes sobre sua convicta afirmação de que se tratava da minha filha, mas pediu-me um café e se afastou rapidamente, pois sua permanência naquele local era proibida. Era inacreditável. Minha filha morava a 1.700 quilômetros de distância e nunca esperava que viesse assim tão depressa. Neste meio tempo, um intruso pensamento pessimista turvou meu entusiasmo. Será que fariam a visita assistida ou esperariam até sexta-feira para a visita tradicional? A visita assistida é aquela quando o parente não pode ou não quer entrar na cela. Então, o preso é levado algemado à recepção para conversar com seu ente querido na presença dos agentes. Normalmente ocorre quando o visitante não aceita ser submetido à rigorosa e vergonhosa rotina de revista para entrar no presídio ou reside muito longe e não pode esperar a sexta-feira, dia da visita coletiva. A nossa cela oferecia uma pequena visão da recepção, onde permaneci muito tempo tentando inutilmente vê-las. Como não me buscaram, certamente esperariam a visita tradicional, trazendo muitas coisas gostosas para eu comer. Sonhei acordado. Juntando a curiosidade e a preocupação com a entrada das meninas, o baixo astral expandiu sua área de ação. Pela primeira vez senti que a cadeia pesou na minha vida, conforme Hiperativo gostava de dizer. A alegria, inesperadamente, cedeu lugar a uma tristeza tão intensa quanto a do dia da prisão. Nessas condições é meio que natural e automático procurarmos pessoas mais desgraçadas que a gente para nos desentristecer. Tentei me animar com outros presos com penas grandiosas, mas não é da minha índole me valer das desgraças alheias para me contentar. No presídio tinha um preso condenado a 86 anos de cadeia, e, dos quais, terá que cumprir, no mínimo, 30 anos. Quase todos os demais presos o usavam como paradigma para expulsar pensamentos pessimistas. Por falar em penas grandes, vou abrir um parêntese para externar uma recomendação. Aos homens que têm fetiches sexuais sobretudo por menores de idade, alerto: o crime é hediondo e não há benefício de redução de pena. Na nossa cela tinha alguns condenados nessa condição.
Um foi denunciado pela própria filha e pegou 6 anos de pena, dos quais cumprirá 2. Faltando mais 4 para cumprir. Esse pai, que vou chamá-lo de gordo, era um cara sofredor. Nasceu e cresceu escravizado numa fazenda da região. Quando adulto se tornou um nômade trabalhando em fazendas de vários estados do norte do Brasil. Como era itinerante, os capatazes, desconfiados e inseguros, o contratavam para as tarefas mais pesadas e perigosas da propriedade, como por exemplo, acampar por semanas seguidas debaixo de uma pequena lona no meio da selva, enfrentando tempestade e animais selvagens. O gordo era uma pessoa tranquila e, por conseguinte, era indiferente aos problemas de convívio, inclusive a mim. Os causos relatando seus riscos de morte me distraem por longos minutos. Os contos, se bem trabalhados por um escritor habilidoso, dariam um emocionante livro. Quase morreu diversas vezes devido a raios, ora caindo nas suas máquinas, ora derrubando árvores nas proximidades, quase o atingindo. Na derrubada do mato, gigantescos troncos despencavam perigosamente sobre si. Tratores caíram em desbarrancados com ele em cima, perseguido por enxames de abelha e marimbondo, proximidade e até ataque de onça. Picado algumas vezes por cobras peçonhentas, escapou de todas. Sem contar as sucuris que o assustavam e muitos outros perigos. Apesar da sua espetacular coragem para enfrentar os perigos da natureza, sucumbiu a uma denúncia de estupro feita pela própria filha. Agora sofria na cadeia, engordando, criando barriga, varizes e sofrendo dores na coluna vertebral, provavelmente, decorrente de hérnia de disco. O trabalho pesado saiu da sua vida, enquanto preso, mas a insaciedade por comida continuava como de quando trabalhava no mato. Comia sua marmita e ainda pegava sobras de outros. Com certeza o diabetes já o estava carcomendo. Outra informação, que julgo oportuno fazer, é que transar com a esposa sem o consentimento da mesma, pode dar cadeia por estupro. Até hoje não consegui saber como a esposa de um colega conseguiu convencer o juiz que ela ficou 1 ano sendo estuprada. Mas aconteceu. Um homem alto, negro de razoável beleza, embora chucro e analfabeto, meu opositor desde o dia que entrei, foi acusado pela própria esposa de tê-lo estuprado durante 1 ano seguidamente no leito conjugal. Tinha pouca instrução, conseguia ler alguma coisa na Bíblia, talvez decorado, pois era sempre na mesma página. Não conseguia escrever, trabalhador braçal, sem dinheiro para contratar um bom advogado. O resultado foi a condenação. Nas retrospectivas sobre sua vida, anterior à prisão, sempre lamentava o alcoolismo como vilão, que nunca dera conta de controlar. Era especialista em amansar e treinar equinos e bovinos para exposição, razão pela qual era contratado por bons salários, mas, em todos, era demitido por trabalhar embriagado. Certa vez, voltava para casa, bêbado, pegando carona na carroceria de uma caminhonete, passando debaixo de uma moita de taboca que cobria a estrada, sem coordenação motora para baixar ou se proteger, um galho da planta perfurou seu olho esquerdo, cegando. Com relação à mulher, raramente lamentava. Quando comentava algo a seu respeito, era por insistência dos maldosos companheiros. No dia em que fui escoltado à delegacia, quando o delegado queria me arrancar uma delação premiada, escutei um agente comentar com um colega que o caso do chucro foi uma injustiça sem tamanho. O cara tirou a mulher de um prostíbulo, levou-a para a fazenda onde trabalhava, montou residência, mobiliou a casa e foi vítima de armação da própria companheira. Depois de conseguir levá-lo para a prisão, arrumou um caminhão e sumiu com todos os móveis. Comentou um dos agentes. O gritador, um pai de família, conforme já mencionei em vídeo anterior, namorou uma menina de 14 anos, não fez sexo, conforme laudo médico, mas mesmo assim pegou 6 anos de prisão. Sem contar o magrelo que pegou uma menina considerada, por testemunhas, como garota de programa, mais menor de 15 anos, e pegou 8 anos de cadeia. Portanto, visando dar guarida aos seres indefesos e às mulheres, a questão sexual está em transformação rápida. A lei protegendo a mulher, a criança e ao adolescente é antiga, mas somente agora a população se empenha em fazê-la valer. Não obstante, os homens não acompanham essa realidade,
e, muitas vezes, pagam um preço muito caro numa prisão, inclusive com a possibilidade de submissão ao aterrorizante estupro coletivo dentro da cela.